Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de João, Evangelho de João, capítulo 4. Para a informação da igreja, essa semana foi enviada uma oferta de R$800 para missões nacionais. Missões nacionais é que coordena o trabalho da Cristolândia. Então, continue contribuindo, tá? Então, no envelope, oferta para, você pode colocar missões, e nós estaremos encaminhando essas ofertas para missões. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 29. Diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos. E não somente isso, Pai, precisamos da capacitação do Teu Santo Espírito para praticarmos isso a cada dia. Senhor, venha transformar os nossos corações naquilo que é necessário. Venha tocar em cada vida,
que aqui está e aqueles que estão nos seus lares acompanhando. Pai, nós rogamos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus então estava realizando o seu ministério na Judéia, na região sul de Israel. E ali houve um certo burbúrio a respeito do ministério de Jesus e de João Batista. E João Batista estava próximo da região de Jesus, estava batizando, e os discípulos de Jesus também estavam batizando, e os fariseus estavam raivosos com tudo isso, estavam muito indignados com tudo isso, e Jesus, para evitar, porque não era um momento ainda certo, então ele decidiu ir para a Galileia, ao norte de Israel. Mas para ir para a Galileia, era necessário que se passasse pelo território de Samaria. É bem verdade que alguns judeus radicais, eles desviavam do território de Samaria por causa do preconceito, por causa da disputa. Eles odiavam os samaritanos. Mas Jesus tinha propósitos bem definidos em seu ministério. Então ele atravessou todo o território de Samaria e foi a uma cidade chamada Sicar. E ali, junto ao poço conhecido como Poço de Jacó, Jesus, então, cansado da viagem, como diz o texto, mostrando a inteira humanidade de Cristo Jesus. É interessante que esse texto tanto mostra a inteira humanidade de Jesus, quanto mostra a inteira divindade de Jesus, quando ele fala à mulher tudo da vida dela. Isso é um atributo divino. Mas Jesus, como homem, estava cansado da viagem e sentou-se ao posto, e os seus discípulos foram até a cidade. Esse posto era um pouco afastado da cidade, por volta de meio-dia. E certamente aquela mulher estava indo tirar água naquele poço, porque ali ela não teria nem problema, porque uma mulher que já tinha tido 5 maridos e estava com um marido que não era dela, não era bom ela encontrar com muitas outras mulheres. Evidentemente, então, muito provavelmente ela ia nesse horário, meio-dia, do sol quente, para tirar sua água sossegada e voltar para a sua casa, já que se tratava de uma mulher de vida moral duvidosa. E Jesus, então, se encontra com essa mulher. E ali começa um diálogo extremamente produtivo, onde Jesus atinge o coração daquela mulher, onde Jesus leva uma mensagem preciosa àquela mulher. Mas nós queremos destacar, nós queremos aprender 3 importantes lições, só 3. Nós vamos destacar nesta manhã, neste dia. 3 importantes lições que Jesus ensina àquela mulher, aos seus discípulos e a todos nós. Primeiro, o Evangelho não pode ter barreiras. O Evangelho não pode ter barreiras. O Evangelho é para todos. Vimos agora o filme aqui da Cristolândia, atingindo pessoas discriminadas da sociedade, pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que são ignoradas da sociedade, pessoas que são consideradas uma escória da sociedade. Mas essas pessoas estão sendo atingidas com o Evangelho de Cristo Jesus. E quem ensinou isso foi o próprio Cristo Jesus. Jesus então quebrou algumas barreiras. Vamos pensar em 3 barreiras quebradas por Jesus junto àquela mulher samaritana. Primeiro, uma barreira cultural. Os samaritanos não se davam com os judeus. Por quê? Os samaritanos eram o resto do Reino do Norte. Os irmãos que fazem a leitura bíblica sabem muito bem essa divisão, Reino do Norte e Reino do Sul. Sabem também que o Reino do Norte foi destruído no ano de 722 a.C., então foi extinto, apenas uns minguados de pessoas sobraram, e esses poucos que sobraram se misturaram com pessoas
de outras raças com o estrangeiro. Então, os samaritanos eram um povo misturado. E por ser um povo misturado, eles não eram aceitos pelos judeus. E não somente isso, eles haviam construído também um Monte Gerazim. Por isso que a mulher samaritana diz para Jesus: nós adoramos nesse monte, ou seja, o Monte Gerazim, e vocês dizem que é em Jerusalém. E além disso, também eles tinham uma versão própria do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e não aceitavam os demais livros do Velho Testamento. Então havia diferenças importantes entre os samaritanos e os judeus. Uma diferença cultural. Mas Jesus não se preocupou com essa diferença cultural. Jesus foi ao encontro. E havia mais outros detalhes. Quando a mulher disse: você não tem vasilha, você não tem balde, porque o judeu não bebia água na mesma vasilha que um samaritano bebia. Então, era uma coisa bem complicada, uma coisa bem complexa. Havia também uma outra barreira que foi quebrada por Jesus: a diferença de sexo. Na cultura judaica, um homem não podia conversar com uma mulher sozinha. Ele só podia conversar com uma mulher junto com seu marido. Mas isso era um preceito cultural. E Jesus levou a mensagem de salvação àquela mulher, não se preocupando com esse conceito, que era apenas um conceito cultural. Então, uma diferença de sexo. Era uma mulher também de vida moral ou vida imoral. O texto diz dos 5 maridos, e aquele que estava junto com ela não era o seu marido. E esse estilo de vida imoral não impediu que Jesus se aproximasse daquela mulher. Ou seja, o Evangelho não pode ter barreiras. Há muitas vidas sem Deus e sem salvação, em nossa cidade, no Brasil e no mundo. Não podemos criar barreiras, precisamos destruir essas barreiras, precisamos criar pontes que nos liguem a essas pessoas marginalizadas, discriminadas, que estão sem Deus e sem salvação. Há muitas vidas a serem atingidas. O projeto Cristolândia tem mostrado isso, tem advertido isso. E muitas vezes nós somos lerdos para entender, para compreender e para atuar e praticar. Jesus deu o exemplo, quebrando todas as barreiras, sejam elas culturais, sejam elas de sexo, sejam elas da moral, etc. E atingiu aquela mulher. Segundo, todos precisam da água viva. Todos precisam da água viva. Então, no diálogo de Jesus, Jesus chega àquela mulher: dê-me um pouco de água. Dê-me um pouco de água. E ela questiona: como você, um judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, que lhe dê água? Jesus então replica: se você soubesse quem está lhe pedindo, pediria e ele lhe daria, Jesus, água viva. Talvez ela pensasse que essa água viva fosse uma água lá do fundo, porque esse poço, na época, era o poço mais fundo. Estudiosos dizem que ele tinha cerca de 30 metros de fundura e ele havia atingido o lençol. Então, aonde jorrava, aonde saía essa água,
muito provavelmente a mulher estava pensando que essa água viva era essa água que estava lá no fundo do poço. Por isso ela fala, você não tem balde, você não tem corda, como que você vai tirar essa água? Jesus estava falando de coisas espirituais, mas ela não estava entendendo nada. Porque ela estava preocupada com aqui e agora. Tanto é que ela diz, tá bom, me dê dessa água, aí vai ser bom para mim. Porque aí eu não preciso mais vir aqui tirar água. E vai resolver o meu problema de sede. Jesus falando de coisas espirituais e ela pensando em coisas momentâneas. E aí nós podemos fazer então uma verificação da nossa sociedade, do nosso tempo, e ver que também nós vivemos uma época em que as pessoas só estão preocupadas com as coisas materiais, com as coisas temporais, com as coisas do aqui e agora. Não existe uma preocupação com questões eternas. E quando muitas vezes se fala sobre isso, as pessoas não entendem. Porque é que estão com suas mentes obscurecidas, estão cegas. Todos precisam da água que Jesus oferece, mas são poucos os que pedem. Jesus disse àquela mulher, se você me pedisse, eu lhe daria água viva. Todos precisam, mas são poucos os que pedem. A água viva significa a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Significa vida eterna com Deus. Uma água que jorra por toda a eternidade. Quem tem essa água viva tem Cristo e o Espírito Santo. Tem a salvação em Cristo Jesus. E quem tem essa água viva pode jorrar essa água viva para outras pessoas. Ela elimina a sede espiritual e transforma o cristão, o crente, em uma fonte onde muitos podem encontrar vida. É verdade que a mulher não estava sintonizada com as palavras de Jesus. Parece que ela estava entendendo uma coisa totalmente diferente. Jesus falava uma coisa e ela entendia outra. Porque a preocupação dela era uma preocupação apenas de saciar a sua sede naquele momento, de resolver o seu problema naquele momento. Quantas pessoas, talvez você, viva essa vida apenas com esse propósito, com esse objetivo de resolver os seus problemas naquele momento. De lutar e trabalhar para pagar as suas contas, o que é necessário, é importante. Mas a vida não se resume a isso. De estar lutando e estudando para passar no vestibular. E talvez a sua vida se resuma só a isso. De estar preocupado em ter um emprego, o que é necessário, mas a sua vida não se resume a isso. Não podemos transformar a nossa vida apenas numa tentativa de saciar as nossas necessidades temporais e atuais e passageiras. Não podemos ficar cegos das realidades espirituais, como estava essa mulher até então. A mulher, então, estava totalmente fora de sintonia. Não estava falando a mesma língua. Não estava no mesmo canal. Não estava tocando nas mesmas notas de Jesus. Uma total falta de sintonia com as coisas espirituais. Assim são algumas pessoas. Estão em total desajuste com as coisas espirituais.
estão ignorantes das coisas espirituais. Estão muitas vezes cegos. Uma cegueira muito comum nos dias de hoje. Todos precisam da água viva, mas são poucos os que pedem. O que fez Jesus então? Para despertar naquela mulher o seu lado espiritual. Ele disse àquela mulher: vá e chame o seu marido. E aquela mulher falou: não tenho marido. Jesus falou: é verdade, você está certa, você já teve 5 e o que você está junto com ele não é seu marido. Você falou, isso é verdade. Por que Jesus fez isso? Para suscitar a culpa do pecado. Nenhuma evangelização é eficaz, nenhuma evangelização leva a pessoa à conversão, se a pessoa não reconhecer o seu pecado e o seu erro. E as pessoas então estão indiferentes à vida espiritual de Deus, e muitas vezes não reconhecem isso. E Jesus então suscitou a culpa daquela mulher, como fez com a mulher adúltera. Em João capítulo 8, os irmãos se lembram daquela famosa passagem: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, em volta de todas as pessoas que estavam lá no momento crítico do ministério de Jesus, porque a lei determinava que aquela mulher fosse apedrejada. Então, os fariseus que haviam trazido aquela mulher diante de Jesus estavam garantidos, lastreados pela lei. E aí, Jesus, o que você vai fazer? E Jesus, em silêncio, escrevendo na areia, e num momento, então, ele se levanta e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, então, suscitou o pecado de todos aqueles fariseus. Ele colocou um dedo no pecado de todos aqueles fariseus, para que aqueles fariseus e aqueles que estavam prontos a apedrejar aquela mulher pudesse reconhecer que eles eram pecadores. É bem verdade que eles não se arrependeram. Talvez alguns tenham se arrependido, mas não temos notícia disso. Mas todos os que estavam lá, pelo menos, reconheceram. E nesse caso, então, da mulher samaritana, Jesus diz: traga seu marido. Eu não tenho marido. E aquela mulher, então, ela pôde verificar a sua vida de pecado. Teve uma oportunidade de reconhecer o seu pecado e uma oportunidade de se arrepender do seu pecado. Hoje, esse tipo de pregação está um pouco ausente de muitas igrejas, porque as pessoas gostam da pregação da prosperidade, né? Você vai ser rico, você vai ser feliz, você vai ser muito saudável, e as pessoas gostam da pregação do pensamento positivo. Esse tipo de pregação é que atrai, é uma pregação gostosa, né? Então é muito bom eu falar: você vai ser rico, todos aqui vão ser muito ricos e prósperos, e eu estou jogando uma palavra profética para vocês. Agora, sem arrependimento, nada disso. Nada disso sem arrependimento. Deus pode fazer muitos de vocês prosperar, e vai fazer, mas pelo caminho da cruz, não pelo caminho de uma vida fácil, de um evangelho barato, um evangelho sem arrependimento e sem cruz, sem renúncia. Esse não é o evangelho de Cristo. É verdade que é pregado por aí, mas esse evangelho é para outro caminho, para outro lugar. Basta ver as pregações de Jesus. Marcos 1,15 e outros textos nos mostram. Jesus está falando: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Arrependam-se e creiam no evangelho. Essa é a mensagem de Jesus.
E quando Jesus abordou aquela mulher samaritana, ele não deixou de fazer isso por outros meios. E quando Jesus também falou daquela mulher adúltera, quem não tem pecado atire a pedra, depois ele disse: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Jesus aceita as pessoas, mas não o pecado. Devemos aceitar as pessoas, mas não o pecado. São coisas diferentes. Hoje a igreja, algumas igrejas têm aceitado as pessoas com os pecados e fica tudo assim mesmo. Não tem problema não. Seja o que for, fica assim e vai que Deus vai te abençoar na prosperidade e tenha pensamento positivo e vai, por fim, na verdade, para o inferno. É isso que vai acontecer. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Todos precisam da água viva, mas nem todos reconhecem que precisam. Nem todos reconhecem os seus pecados. Nem todos estão dispostos a se arrepender dos seus pecados. Jesus foi ao encontro daquela mulher. É verdade, a iniciativa vem de Deus, pura graça de Deus, pura misericórdia. Não há virtude nada, não há mérito nenhum em nós. Deus vem ao nosso encontro, nós não merecemos, assim como aquela mulher não merecia. Mas cabe a nós uma atitude de arrependimento. Cabe a nós desejarmos água viva. Como o salmista no Salmo 42 diz: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, eu anseio. O prazer de estar em Deus. E sobre isso já nós entramos no terceiro e último ponto, que é que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores. É interessante esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, porque Jesus começou a tocar na ferida, no ponto crítico, e a mulher desviou o assunto para um assunto teológico. A mulher falou: vocês falam, nós adoramos aqui no Monte Gerazim, e vocês falam que é lá em Jerusalém que se deve adorar. Jesus estava tocando na ferida da mulher, e a mulher desviou o assunto para um assunto irrelevante, vamos dizer, para o momento, mas Deus, na sua soberania, através de Cristo Jesus, se utilizou daquilo para trazer outras verdades a todos nós, que Deus procura verdadeiros adoradores. Ela diz: nossos pais, versículo 20, adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Jesus responde que não é onde, não é a forma, mas é como e quem adora. Como que você adora e quem que você adora. A sua adoração é voltada ao Deus Todo-Poderoso, e você adora em espírito e em verdade. A grande questão da adoração em toda a nossa vida de cristão é uma questão de coração.
Adoração não é uma liturgia de culto, onde nós fazemos porque temos que fazer, ou estamos acostumados a fazer, ou porque é uma tradição fazer. Mas precisamos ter prazer nessa adoração. Você já pensou nisso? Você tem prazer em adorar a Deus? Por que que muitas pessoas abandonaram a igreja e Deus nessa pandemia? Porque elas não tinham nenhum prazer em servir e adorar a Deus. O apóstolo Paulo, por muitas vezes, diz que devemos nos alegrar no Senhor. Você está satisfeito com o Deus que você serve? Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, diz lá no Salmo 37. Nós estamos deleitados no Senhor? Nós estamos alegres com o Senhor? Nós estamos satisfeitos com o Senhor? Isso nos traz alegria. Por que que a pessoa não quer vir aos cultos, não quer participar dos pequenos grupos, não quer ler a Bíblia, não quer orar? Porque ela não tem alegria no Senhor, ela não tem prazer no Senhor, ela não se deleita no Senhor. E se ela faz qualquer uma dessas coisas por obrigação, ela precisa rever toda a sua vida espiritual. Talvez arrependimento, para outros conversão. Isaías 29, 13, diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Um distanciamento daquilo que falamos com os nossos lábios e daquilo que sentimos e praticamos. Por isso que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso? Em espírito e em verdade. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Em espírito significa que você adora com todo o seu ser. O Espírito, lá em Romanos diz, o Espírito Santo diz ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Há uma comunicação entre o Espírito Santo e o espírito do cristão. E nós adoramos a Deus com esse espírito. E esse espírito nosso, que tem essa comunicação com o Espírito Santo de Deus, significa uma adoração com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Essa é uma linguagem bíblica, uma figura que diz que é tudo que somos em espírito. Significa que nós adoramos também com sinceridade. Significa que nós adoramos de coração. Que aquilo não é um formalismo, que aquilo não é um ritual, que aquilo não é apenas uma liturgia, mas aquilo é algo que brota do nosso coração. Isso é adorar em espírito. Agora, em verdade, nós não adoramos qualquer coisa. Nós não adoramos doutrinas falsas. Nós não adoramos como uma troca. Eu adoro e Deus vai me dar um monte de coisa por causa disso, porque por isso que eu adoro. A verdade significa, então, que nós adoramos conforme a verdade das Escrituras, conforme quem é Deus. Deus soberano, Deus que pode todas as coisas, Deus onisciente, onipotente, onipresente, um Deus de misericórdia, um Deus que apenas diz e as coisas acontecem. Isso é verdade. Então nós adoramos um Deus que nós conhecemos em verdade. Não um Deus falso, um Deus mentiroso, um Deus que nós produzimos. A verdadeira adoração parte de cada um de nós que adora
com coração, com emoção. Não pense que a emoção está dissociada disso. Eu adoro com razão. Só com razão? A emoção sua não pertence a Deus? Você não coloca a sua emoção diante de Deus? O Deus que você diz servir não te emociona? Não te envolve? E com conhecimento de Deus, é verdade, como Ele é apresentado nas Escrituras. Isso é o que significa em espírito e em verdade. A grande questão que Jesus coloca àquela mulher é que Deus procura esses adoradores. E Deus vai ao encontro deles. Deus não fica parado. Isso é uma coisa extraordinária, espetacular. Jesus foi ao encontro daquela mulher samaritana. No entanto, ela precisava reagir, porque num relacionamento o que se espera é isso. Em qualquer relacionamento, que a outra parte possa ter uma reação. Deus não espera robôs que o louvem, porque a criação já foi feita para louvar a Deus e Ele já tem os seus adoradores. Ou alguém viu já um passarinho de manhã e chegar, hoje eu não vou cantar porque eu não quero louvar a Deus. Alguém já viu? Não, porque a natureza já foi criada assim. Mas nós somos seres livres e Deus espera que nós o adoremos em espírito e em verdade. É esse que Ele procura. Por fim, meus irmãos, esse episódio é riquíssimo em lições para nós. Ali nós vemos questões teológicas também importantes, como a inteira humanidade de Jesus e a inteira divindade de Jesus. E que Jesus está procurando verdadeiros adoradores. Aqueles samaritanos foram tocados pelo Espírito Santo, vieram a Jesus. E diz o texto que muitos creram. Versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiramente o Salvador do mundo. Foi assim que terminou esse episódio com os samaritanos. E como tem terminado o episódio de Deus procurando você como um verdadeiro adorador? Deus está à busca de você, para que você seja um verdadeiro adorador. Não é do vizinho. Pode ser que ele vá atrás do vizinho. Não é da sua sogra. Pode ser que ele toque a sua sogra. Mas hoje Ele está falando para você. Ele quer que você seja um verdadeiro adorador. Que você tenha prazer, alegria em louvá-lo. Que você tenha um relacionamento onde você se alegre, esteja contente por ser de Cristo Jesus. Temos prazer em adorar? Essa é uma pergunta que cada um precisa responder. Adoramos com coração, com emoção e em espírito? Adoramos em verdade? Sabemos quem estamos adorando? São perguntas que cada um de nós precisa responder. Se nós não podemos criar barreiras para o Evangelho, a nossa missão é quebrar essas barreiras. Mas antes que a gente possa quebrar essas barreiras, para levar essa água viva a outras pessoas, nós precisamos resolver o nosso problema de adoração. Nós precisamos resolver
o nosso problema de ter prazer nas coisas de Deus. Porque se não tivermos prazer nas coisas de Deus, não poderemos ser uma fonte que jorre para outras pessoas que carecem, que precisam. Portanto, esteja em oração agora. Abaixe a sua cabeça e ore. Fale um pouco com Deus e responda essas perguntas. Verifique se você tem prazer em adorar e servir ao Senhor. Verifique se você está adorando de coração, com emoção, em espírito. Veja se você adora um Deus que você conhece. Coloque isso diante de Deus. Se necessário, peça perdão. Se arrependa.